Olá, pessoal, tudo bem? Nono ano. Nessa semana, a gente vai estar dando continuidade à equação biquadrada. Eu sei que passei uma pesquisa, eu tenho que corrigir uns exercícios. Mas só que o método que eu utilizei, como eu já falei, é investigação matemática, né? Vocês tentaram pesquisar, algumas pessoas pediram para eu corrigir e tal, e eu vou corrigir. Mas antes de corrigir, eu vou estar explicando, passando mais exercícios sobre os temas trabalhados na pesquisa, lá da primeira semana. Quais foram os temas? Desculpa aí, pessoal. Engasguei comigo mesmo. Nós vamos estar trabalhando com vocês hoje, concluindo na equação biquadrada, que a gente já explicou na segunda semana, na primeira semana, né, na segunda aula da primeira semana. Na segunda semana nós não trabalhamos isso, porque na segunda semana nós trabalhamos com vocês a questão da matemática 2, né? E lembra-se, vai ser uma semana matemática 1, uma semana matemática 2. As semanas, esse terceiro e quarto bimestre, serão separados por essas cores, ok? Então, cada semana, no início lá da videoaula, vai ter uma cor. Às vezes vai repetir, né, as cores, mas vocês sempre vão estar falando, sempre vão estar percebendo que as aulas das mesmas cores vão pertencer às semanas. No caso da terceira semana, as aulas serão da cor lilás, e da primeira semana as aulas foram da cor vermelha, ok? Então vamos lá, pessoal. Antes de passar os dois, isso mesmo, vai ser só dois exercícios, né? Que eu vou passar para vocês aí dessa semana. São dois exercícios, não são tão pequenos, mas também não são tão grandes. São exercícios cabíveis aí para vocês fazerem, tá? São exercícios tranquilos. Eu vou rever com vocês como resolver uma equação biquadrada. Relembrando, ó, já para tirando as dúvidas lá daquela questão, uma equação biquadrada, como o próprio nome fala, né, é uma equação de segundo grau elevado ao quadrado. Então, x elevado à quarta, x elevado ao quadrado e o termo independente sem x. Então, para ser uma equação biquadrada, tem que aparecer o x à quarta, o x ao quadrado e o termo independente. Ok? Se aparecesse aqui um x ao quadrado, um x ao cubo, depois do x ao quadrado, seria uma equação biquadrada? Não. Para ser uma equação biquadrada, tem que ter o termo x à quarta, x ao quadrado e o termo independente. Não pode aparecer nenhum expoente, não pode aparecer o x ao cubo, o x à quinta, não pode aparecer o x sem estar elevado, não pode. Então, o termo tem que ser esse daqui, ok? Então, vamos lá. Gente, olhem. O que esse exercício perguntou? Pediu para a gente encontrar o conjunto de solução dessa equação biquadrada. Primeiramente, o que a gente faz para encontrar o conjunto de solução dessa equação biquadrada, né? Nós vamos ter que destrinchar, entre aspas, o x à quarta. O que é x à quarta? É o x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, é o x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, no lugar do x à quarta aqui, ó. Então, calma aí, cadê o mouse? Achei. No lugar do x à quarta, primeiro passo, vamos desmembrar o x à quarta e vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado. X ao quadrado elevado ao quadrado menos 17x ao quadrado mais 16 igual a zero. No lugar do 4, colocamos 2 elevado a 2, 2 elevado ao quadrado, ok? Então, sempre que tivermos uma equação biquadrada, nós vamos fazer em passos. Qual é o primeiro passo? Desmembrar o x à quarta e no lugar do x à quarta, colocar x ao quadrado entre parênteses, do lado de fora elevado ao quadrado, ok? Depois, qual é o segundo passo?
nós chamaremos o x ao quadrado de y. Isto é, x ao quadrado vai ser y. Então, onde tiver x ao quadrado, nós chamamos y. Onde tem x ao quadrado, nós vamos colocar y. Aqui não tem x ao quadrado elevado ao quadrado. No lugar desse x ao quadrado, nós vamos colocar y. Então, vai ficar y elevado ao quadrado. Menos. Não está 17x ao quadrado? Então, onde tem esse x ao quadrado, vamos colocar y. Menos 17y. Mais 16 igual a 0. Então, qual é o primeiro passo? No lugar do x à quarta, coloca x ao quadrado elevado ao quadrado. Qual é o segundo passo? No lugar do x ao quadrado, colocamos y e vamos substituir todo x ao quadrado que apareceu aqui por y, ok? Então, no lugar desse x ao quadrado, colocamos y. Então, vai ficar y ao quadrado. Esse 2 é o 2 que está lá do lado de fora do parênteses. Menos, aqui não está 17x ao quadrado, no lugar do x ao quadrado, colocamos y. Mais 16, que é igual a 0. Olha, vai ficar o seguinte. Virou uma equação do segundo grau. Y ao quadrado menos 17y mais 16 igual a 0. Então, toda vez que a gente substitui o x ao quadrado por y, a equação biquadrada vai virar uma equação do segundo grau. Ok. Virou uma equação do segundo grau. Então, significa que estamos no caminho certo. Primeiro, depois que virou a equação do segundo grau, nós temos que encontrar o valor de y, né? Então, vamos ter que utilizar o delta e Bhaskara. Para a gente utilizar delta e Bhaskara, nós vamos ter que saber, saber os valores dos coeficientes A, B e C. A é o termo que acompanha o y ao quadrado, que é 1. B é o termo que acompanha o y sem estar elevado ao quadrado, menos 17. C é o termo independente, 16. A é o safado, 1. B é o fiel, menos 17. C é o encalhado, 16. Descobrimos os valores dos coeficientes A, B e C. Agora vamos descobrir o valor de delta. Sabemos que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Onde tem B? Colocamos 17 negativo. Então, vai ficar 17 negativo elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A, 1. Vezes o valor de C, 16. Então, vai ficar 17 negativo elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 16. O que eu fiz aqui? Peguei o delta e substituí o B pelo valor, o A pelo valor e o C pelo valor. Menos 17 elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 17 vezes 17, 289. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, vai dar 289 menos 64. Delta igual a 225. Encontramos o valor do delta. Agora, nós vamos encontrar os valores de y, isto é, os valores de y' e y duas linhas. Y é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Nós temos aqui, então, teorema de Bhaskara. Onde tem b, vamos colocar o valor de b, menos 17. Esse menos é o da fórmula. Esse menos dentro do parênteses, junto com 17, é o que acompanha ele, porque é um número negativo, né? Mais ou menos, raiz quadrada do valor de delta. Qual é o valor do delta? 225. Isso tudo dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Aqui, para eliminar o parênteses, vamos fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais, deu 17 positivo. Mais ou menos, qual que é a raiz quadrada de 225? 15 dividido por 2 vezes 1, 2.
Então, olha, deu 17 mais ou menos 15 dividido por 2. Está na hora de resolver o mais ou menos 15. Então, está na hora de destrinchar para um lado, né? A adição para o outro, a subtração, isto é, no x', vamos somar no x duas linhas, nós vamos subtrair. Então, vai ficar 17 mais 15 dividido por 2. 17 mais 15, 32. Dividido por 2, 16. X' é igual a 16. Descobrimos o valor de y. Y', falei x, é errado, né? Y' é igual a 16. Agora, nós vamos descobrir o valor do y duas linhas. Se no y' eu fiz a adição do mais ou menos, no y duas linhas nós vamos fazer a subtração. Então, y duas linhas é igual a 17 menos 15 dividido por 2. 17 menos 15, 2. Dividido por 2, 1. O y' é 16. O y duas linhas é 1. Ah, Diógenes, legal, terminamos o exercício, né? Encontramos os valores de y, mas calma aí. Eu pedi para encontrar o conjunto de solução dessa equação. E o conjunto de solução dessa equação são os valores de x ou y? São os valores de x. Aqui nós encontramos os valores de x? Não. Aqui nós encontramos os valores de y. Se aqui nós encontramos os valores de y, agora está na hora de encontrarmos os valores de x. E agora, como nós vamos encontrar os valores de x, né? Lá no início, quando fomos substituir, nós falamos que x ao quadrado é igual a quanto? Y. Então, sabemos que x ao quadrado é igual a y. E temos dois valores de y. Quais são os valores de y? 16 e 1. Então, x ao quadrado é igual a 16 e x ao quadrado também é igual a 1. X ao quadrado é igual a 16, ok? X ao quadrado, ele é igual a 16. Então, o x está ao quadrado, passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 16. Qual é o valor de x? Mais ou menos 4. O x pode ser tanto 4 positivo quanto 4 negativo. X ao quadrado é igual a 1. Então, x ao quadrado é igual a 1. O x está elevado ao quadrado, passa para o outro lado na forma de uma raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 1? Mais ou menos 1. Então, agora sim, descobrimos os valores de x. Quais são os valores de x? 4 negativo, 4 positivo, 1 negativo e 1 positivo. Logo, o conjunto solução é 4 negativo, 1 positivo e 4 positivos. São esses valores que a gente encontrou aqui. Diógenes, o conjunto de solução precisa ser necessariamente nessa mesma ordem? Não. Vocês podem colocar na ordem que vocês quiserem, ok? Então, o conjunto de solução é esse daqui. São todos os possíveis valores de x. É assim que se resolve uma equação biquadrada. É assim que nós vamos resolver uma equação biquadrada. Com base no exemplo que eu passei lá na segunda aula da primeira semana. E nesse exemplo aqui, vocês vão lá no livro de vocês, na página 107, vão copiar e vão responder em uma folha separada e entregar na escola os exercícios 1 e 3. Apenas esses exercícios 1 e 3. Ah, Diógenes, é exercício de A, B, C e D? Sim. Os dois são exercícios de A, B, C e D. Por isso que eu passei só esses dois exercícios. Diógenes, eu não quero copiar esse cabeçalho. Aqui em casa tem uma impressora. Eu posso copiar, imprimir essa página, tirar uma xerox aqui na minha impressora e colar e só responder ali? Sim, tem que ter enunciado os exercícios, seja colado, impresso. Se não tiver como fazer, copia rapidão, vocês copiam. Em 5 minutinhos, vocês copiam o enunciado dos exercícios, mais esse cabeçalho, ok? Então, é isso daí, pessoal. No mais, é isso.
Exercício 1 e 3, página 107. Tchau e até a próxima aula, queridos.